coisas. That feels so good. Alô, alô, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo e a mais um Dicas de Escrita. Para quem não me conhece, sou a Bia e vocês conseguem encontrar muitas mais coisas sobre a minha pessoa nas minhas redes sociais que vamos estar a passar aqui a alguns e estão sempre na descrição dos vídeos. Já fiz um videozito do género daquele que vou fazer hoje, mas sobre o conceito de o que é bom e como esse facto é muito, muito subjetivo. Aconselho-vos, sinceramente, se vieram cá parar assim um bocadito de paraquedas ou se deixaram passar esse vídeo, a darem lá um saltinho antes de verem este, porque eu acho que faz sentido vê-los por ordem. Até porque o conceito de o que é bom foi muito o meu ponto de partida para começar a falar de escrita aqui no meu cantito, onde vocês todos vieram parar. Espero que este seja útil e que o primeiro também tenha sido e que o encontrem aqui nos cards, que eu não me esqueça de meter. É isso, malta. Desta vez, em vez de falarmos da tal subjetividade da escrita e dos vários temas, vamos falar de estrutura textual, que, tal como eu referi nesse mesmo vídeo, é uma coisa muito subjetiva e muito consoante aquilo que nós queremos transmitir. Assim como aquilo que eu posso estar a dizer pode fazer muito sentido para vocês e não fazer para outra pessoa. Não torna menos boa autora, não torna aquela pessoa mais ignorante. Está tudo bem. Aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós acreditamos para a nossa escrita, é uma coisa muito individual. Ou seja, é o que eu digo, vão ao primeiro vídeo. Tal como disse lá, falo-vos como autora do meu querido Palavras do Meu Reencontro, que vocês conseguem encontrar também na descrição, que é uma coletânea de poemas, mas já tenho um conto publicado numa antologia e outros poemitas espalhados por outros projetos que eu desta vez vou deixar disponíveis aqui em baixo também e espero que vocês comprem e gostem e conheçam, que também falo muito dos meus projetos em andamento. Eu espero que isto não se ouça. De qualquer das formas, além de autora, sou estudante de literatura, atualmente de pós-graduação, mas já fiz uma licenciatura em Línguas e Literaturas cá na Universidade de Évora, que também me dá uma certa bagagem, e tive uma oficina de escrita criativa que por acaso foi a razão de eu querer começar a fazer estes vídeos, porque acho que muita coisa naquela oficina não me disse grande coisa. E talvez vos diga a vocês aquilo que eu tenho para dizer. Não sei. É uma coisa muito, muito individual. Muito engonhanço, como é muito habitual. 5 dicas de estrutura textual que eu acho que podem ser úteis para vocês e que eu espero que vos ajudem em alguma coisa. Vamos começar pela primeira. Pesquisem sinónimos. Pesquisem formas diferentes de dizer aquilo que vocês estão a pensar. Estendam o vosso vocabulário. Isto ajuda na próxima dica que eu vou dar. Isto ajuda a que o vosso texto se torne mais rico, que nada se repita muito, que surja um certo interesse e evitem sim as palavras mais caras que ninguém vai perceber, mas encontrem formas novas de transmitir as vossas ideias. E como segunda dica, é muito ligada à de cima, evitem repetições. Evitem repetições porquê? Porque além de tornar o texto um bocadinho pobre e aborrecido e repetitivo, cansativo, nem é pobre e aborrecido, é cansativo. Um texto com muitas palavras repetidas torna irritante aquela coisa de estarmos sempre a ler a mesma coisa. Os meus professores na escola lembro perfeitamente que usavam sempre o mas e o depois. Depois disto, e depois aquilo, e depois o outro. Há tantas formas diferentes de dizer essas coisas. Tanto que isto está muito interligado com a dica de cima, não é verdade? Mas, usando o mas, usem repetições quando elas forem intencionais. E quando é que uma repetição pode ser importante, pode ser impactante e pode ser bem utilizada? Quando queremos dar ênfase a uma ideia. Imaginem, estão a descrever uma situação e o personagem tem algo contra aquele acontecimento. E está naquela coisa de devaneio mental, de narração, mas isto, e mas aquilo, e mas o outro. Dá ênfase ao facto que ele está a lutar com aquela ideia. E enquanto estão a ter uma conversa, por exemplo, mas fez isto, mas fez aquilo, mas fez o outro. Eu estou só a usar o mas como um exemplo. Isto serve para muita coisa. Usem repetições quando elas forem intencionais e quando acrescentarem alguma coisa à vossa ideia. Terceira dica. Tentem dar personalidade aos vossos personagens através da forma como eles conversam
ou pensam, ou escrevem. Isto é, com certeza, ligado só à malta da narrativa, por causa da coisa dos vários pontos de vista, dos diálogos e assim, porque fica quase aborrecido, quase monótono, quando nos cingimos só ao facto de que cada um de nós tem uma forma de escrever e assim. Quando estamos a criar vários personagens e queremos passar ideias diferentes com várias narrativas, temos que ter algo que as diferencie. Por exemplo, não vamos narrar dois personagens, por exemplo, que têm condições financeiras completamente diferentes, ou questões de educação completamente diferentes, ou meios onde vivem completamente diferentes, da mesma forma. Eles não vão falar da mesma forma, eles não vão pensar da mesma forma. Ou seja, tentar dar assim um toquezinho de palavras mais caras numa pessoa que assim pensa, palavras mais simples numa pessoa que não teve tanta educação, ou numa pessoa que está mais à pressa, ou num contexto mais ansioso. É dar quase características às palavras usadas por cada personagem consoante o meio que o envolve, onde ele cresceu, a forma como pensa. Na quarta dica, acrescento-vos ainda o facto de que eu acho que isto entre teóricos, e eu tenho a certeza que isto na minha aula de escrita criativa, como eu mencionei, seria bastante inválido. Mas o mal escrito é válido, quando intencional. E isto, nada melhor de dar o exemplo de José Saramago, que é uma das figuras mais emblemáticas da história da literatura portuguesa, e era um autor que deliberadamente escolheu não usar a pontuação convencional. Não usar travessões, não pôr os pontos finais onde ele se calhar era suposto, usar as vírgulas em vez de usar pontos finais. E mesmo assim, ganhou um raio de um prémio Nobel. Vão-me dizer que escrever mal não é válido? E além da parte mais estrutural da coisa, de pontuação e assim, temos o dar erros ortográficos. Por exemplo, quando estamos a escrever uma personagem infantil ou uma pessoa com algum tipo de condição mental ou coisa parecida, é válido dar realismo e dar diferenciação entre personagens, tal como eu referi na dica anterior. Faz com que criemos uma espécie de personalidade, de individualização dos personagens. Uma criança não vai escrever da mesma forma que um adulto que é extremamente eloquente e que estudou muito. Nem tão pouco vai pensar com a complexidade dele. Vão ser sempre palavras mais curtas, frases se calhar mais mal construídas, coisas com mais repetições. Então sim, escrever mal com intenção é válido e dá características muito específicas às nossas histórias que queremos contar. E, como última, não menos importante de todo, eu acho que até é uma coisa que ajuda em todas as outras e que no geral vai ajudar em todas as dicas que eu vou dar ao longo destes vídeos, pelo menos dos que tenho planeados, ler em voz alta. Leiam em voz alta para se corrigirem a vocês. Tal como eu acho que já mencionei no último vídeo, corrigirmos-nos a nós é muito importante antes de entregarmos um produto ao mundo. Quer seja a leitores beta, quer seja uma editora, quer seja o que for. Corrijam-se, leiam-se, gostem do vosso trabalho. E saibam ter a imparcialidade de apontar defeitos. E o ler em voz alta ajuda muito nisso, porque quando estamos a ler vamos perceber se o texto está demasiado repetitivo, ou está com pouca pontuação, ou há parágrafos que não fazem sentido serem parágrafos. Então leiam-se ou leiam a alguém. Eu, por exemplo, costumava fazer muito isso com a minha irmã, já cheguei a fazer isso com a Gabi, mas principalmente é para vocês. É o facto de estarem a ver se a ideia está transmitida como vocês querem. Por exemplo, tenho muito esse hábito quando estou a escrever narrativas há muito tempo e há uma frase que parece que não me soa, leio em voz alta, vejo se aquilo faz sentido, vejo se transmitir a ideia certa. Eu acho que é uma coisa que ajuda em todas as dicas, quer de estrutura, principalmente, quer de tudo o resto. Se vocês acharem que ao lerem em voz alta a ideia está bem transmitida, à partida ela está bem transmitida. E hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que deixem o likezinho, que subscrevam, que fiquem por cá e que tenham ido ver o primeiro vídeo. Se não viram, vão agora. Eu vou deixá-lo aqui, alguns, provavelmente ele vai passar na tela no final. Provavelmente, na pior das hipóteses, está na descrição. E é isso, malta. Espero voltar a trazer aqui mais diquinhas, espero que elas vos tenham sido úteis
e que não levem as coisas que eu digo como regras objetivas. O vosso ponto de vista, a ideia que vocês querem transmitir é sempre o mais importante, enquanto contadores de histórias, enquanto escritores, autores, o que for, o que for. Já vos chateei para irem ver o meu livrinho, já vos chateei a dizer que vou deixar o resto dos projetos onde há escritos meus incluídos. Quero que vocês passem nas minhas redes sociais, porque muitas das vezes coisas que não são oficialmente publicadas estão por lá e eu faço tensões de voltar a falar mais das minhas narrativas, que era algo muito comum para mim no Instagram antigamente. Seja como for, espero que gostem, espero ter ajudado, espero que fiquem por cá e... Até à próxima, maltinha! Tchau!